Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Humanidades. Eu sou a Victória, sou advogada, membro do Instituto. Estou aqui com a Camila, também membro do Instituto. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje. Um prazer receber a doutora Viviane. Meu nome é Camila, sou membro do Instituto Humanidades e espero que vocês gostem da nossa live de hoje. Também estamos aqui com a Viviane, também membro do Instituto. Boa noite, Viviane. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Viviane, eu sou membro do Instituto Humanidades. Olha agora. Espero que vocês gostem da nossa live. Então vamos lá, pessoal. A gente está fazendo essa live uma vez por mês, né? Estamos aqui representando o Instituto Humanidades, que tem esse objetivo de compartilhar o conhecimento, né? E a nossa live de hoje, ela tem como tema o Outubro Rosa, além da mamografia, né? A nossa convidada é a doutora Vivian Fontana, ela é médica mastologista, formada em 2009 pela URGS, fez residência médica em mastologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2015 e é mestre em medicina pela URGS em 2017. Boa noite, doutora. Oi, Victoria, boa noite. Boa noite para Camila e para Viviane também, e todos que estão assistindo. Bom, gostaria muito de agradecer o convite, né, para poder falar desse tema tão importante, que no mês de outubro se dá mais relevância ao assunto. Vamos ver, então, o que a gente consegue conversar para esclarecer as dúvidas, resolver algumas preocupações, né? Vamos ver, estou aqui à disposição. Sim, a gente trouxe esse tema, né, porque o câncer de mama, ele é o tipo de câncer, fora o câncer de pele, que mais acomete as mulheres, e ele também representa a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Então é muito importante a gente abordar esse assunto, né, principalmente no Outubro Rosa. As mulheres e também os seus familiares, elas precisam conhecer melhor essa doença e saber como ela pode ser prevenida, né? E aí que vem o nosso tema, o Outubro Rosa, né? Que tem como objetivo a conscientização, a prevenção do câncer de mama. Então agora a gente vai iniciar a nossa entrevista com a doutora. Então vamos lá, doutora, como surgiu e como funciona a campanha do Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa em si, a campanha começou nos Estados Unidos, né, no ano de 1990, através de uma grande fundação de combate ao câncer, né, que é a Fundação Susan Komen, em Nova York. Então, através de uma corrida que eles organizaram para incentivar as pessoas, para alertar a prevenção e ao combate do câncer de mama, que surgiu o Outubro Rosa, né? Essa corrida foi feita no mês de outubro, na cidade de Nova York. Nesse mesmo ano, foi criada pela campanha o Laço Cor-de-Rosa, que hoje em dia é o que simboliza, né, o mês do Outubro Rosa. Só 7 anos depois, em 1997, que essa campanha começou a tomar outras cidades dos Estados Unidos e a sair de lá ganhando o mundo inteiro, né, para conscientização do combate contra o câncer de mama, que, como a Vitória falou, é o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres, né, tirando o câncer de pele não melanoma. É estimado cerca de 2,1 milhões de casos no mundo inteiro para o câncer de mama. No Brasil, a campanha do Outubro Rosa chegou no ano de 2002. Né? O relato que se tem é de que o primeiro movimento feito foi em São Paulo, onde eles coloriram o obelisco todo de rosa. Então, se começou também em vários locais do mundo ter essa coloração rosa em monumentos históricos, monumentos característicos de cada cidade, para chamar a atenção para essa doença. Então, no Brasil, ela é um pouco mais recente, né, 2002, não está tão distante assim, e o próprio INCA, né, que é o Centro de Controle Nacional do Câncer, começou a fazer parte da campanha do Outubro Rosa no ano de 2010. Então, cada ano parece que vem tomando força. Hoje em dia, em 2020,
chega outubro, a gente já automaticamente já correlaciona com o outubro rosa, né? Então foi algo que ao longo desses anos, que não são tantos assim, ganhou muita evidência, muita relevância no mundo inteiro, né? Então é um mês que o mundo todo volta seus olhos para o combate a essa doença. Bom, Camila, pode fazer o seu questionamento. Então, doutora Vivian, eu gostaria de saber, e garanto que a maioria das mulheres que estão assistindo a live, quando que é o recomendado o início para o tratamento do câncer de mama e qual é a periodicidade da realização dos exames? Então, os exames, né, o principal exame que a gente sempre fala nesse mês de outubro é a mamografia. É o exame recomendado para o rastreio de câncer de mama. O que isso significa? Que deve ser feito de forma periódica, com uma idade definida por uma grande parte da população, né? Então, a mamografia em si deve se iniciar aos 40 anos. Toda mulher acima dos 40 anos, uma vez por ano, deve realizar a mamografia, que é esse exame que, feito em massa, né, numa grande parcela da população, consegue fazer um diagnóstico precoce da doença e reduzir os riscos de morte pela doença. Tá? Então, com a mamografia, a gente consegue alcançar essa redução na mortalidade. Bom, para as mulheres que ainda não têm 40 anos, né? Quando é que ela deve se preocupar com o câncer de mama? Então, o autoexame já pode se iniciar mais cedo. Por volta dos 25 anos, a mulher já pode adotar aquela periodicidade de se examinar, de fazer o autoexame. Então, uma vez por mês, as mulheres que menstruam devem fazer esse exame depois da menstruação. Então, ele é feito em etapas, né? Primeiro, se olhando no espelho, observando a característica das mamas, observando a aparência da pele. Se ela enxergar alguma área mais avermelhada, a pele diferente em alguma localização, um espessamento de pele. Ainda na frente do espelho, movimentar os braços, né? Levantar o braço para o alto, apertar a cintura. Se isso causar alguma retração, né? Alguma covinha na pele das mamas, ou algum abaulamento, que é saltar um nódulo, né? Quando mexe os braços, pode acontecer de saltar aquela imagem na pele da mama. Então, todos esses sinais têm que ser observados. Aí, no banho, a mulher passa a mão em toda a região mamária, passa a mão embaixo das axilas, dos dois lados, para ver se observa algum nódulo palpável. E, por último, esse exame é feito deitada, palpando a mama de novo com a polpa dos dedos, né? Com essa partezinha dos dedos dedilhando assim toda a mama para tentar perceber algum nódulo. Então, isso seria basicamente a rotina do autoexame. E as mulheres que não estão menstruando, ou por já estarem na menopausa, ou por usarem algum método anticoncepcional contínuo, deve-se escolher uma data do mês para realizar o autoexame. Então, essa é a forma de autocuidado, né, inicial, mantendo essa rotina de conhecimento do próprio corpo. Né? Muitas vezes é um momento que causa dúvida e alguma angústia de não saber se está fazendo direito, mas a ideia do autoexame é ter um conhecimento próprio do seu organismo, para se surgir algo diferente, poder buscar um atendimento médico, ver se aquele é um achado normal ou anormal, né? Ver o que ela percebeu e se precisa ser feita alguma investigação além disso. Também é importante falar que a maioria dos nódulos que surgem ou que são palpáveis, né, 80% deles são nódulos benignos, né? Então, assim, se acontecer de perceber esse nódulo num autoexame, tem que buscar atendimento, sim, mas não é um momento de pavor, porque a grande maioria vai se tratar de algo benigno. Tem que ser investigado
mas a grande maioria dos casos não vai ser um câncer de mama, né? Então, os exames de rotina se iniciam aos 40 anos. Agora, se for uma mulher que tem um histórico familiar muito grande para câncer de mama ou outros tipos de câncer na família, tem que ser individualizado esse tratamento, né? Se ela vai iniciar aos 40, se ela vai iniciar aos 35, às vezes até antes, 30 anos. Tem casos que a gente associa outros exames, não só a mamografia, né, para o diagnóstico mais precoce, se associa muitas vezes à ecografia mamária. Em alguns casos de pacientes de alto risco, é realizada também a ressonância. Então, tem que individualizar a forma de segmento, de rastreamento, para cada perfil de paciente, cada perfil de mulher, avaliar os critérios de risco que ela tem, né? Se ela se encaixaria em um grupo que precisa iniciar antes essa avaliação, ou se ela pode seguir o acompanhamento usual, que seria a partir dos 40 anos de idade. Bom, a palavra é com a Viviane, então. Doutora Vívio, outra questão que eu gostaria de saber é, independente ou além do autoexame, se existem alguns outros sintomas físicos que a gente pode notar de câncer de mama. Então, o principal sintoma é a palpação do nódulo, né? Esse é o principal sintoma disparado, tá? E muitas vezes, quando a paciente percebe aquele nódulo, né, a mulher palpou um nódulo na mama, ela não costuma ter outros sintomas associados. Tá? Isso, por um lado, é ruim, né? Porque se aquele nódulo doesse, se causasse alguma outra alteração, talvez já era um indício maior para procurar atendimento, para perceber que algo está errado. Então, o mais comum é palpar o nódulo e não ter outro sintoma físico. O que mais que a gente pode perceber, além do nódulo palpável, como um indício de câncer de mama? Tem que se observar a secreção que saia pelo mamilo, né, pelo biquinho do seio. Quando que ela é preocupante? Uma secreção que sai sozinha, que sai espontânea, que não é com o estímulo, né, com o aperto, né, apertando a região. Se ela sai sozinha e é uma coloração transparente, que nem água, né, muitas vezes a mulher percebe isso quando o sutiã fica sujo, né, fica com secreção ali acumulada. Então, se essa secreção é transparente, sai sozinha, é um sinal de alerta. Se essa secreção tem coloração de sangue, também é um sinal de alerta. Tá? A gente pode ter outras secreções com coloração isolada, ou tipo leite, que é a galactorreia, que também devem ser avaliadas, mas causam uma preocupação um pouco menor do que essas secreções transparentes ou de coloração de sangue. Além disso, o que a mulher pode perceber? Vermelhidão no biquinho do seio, como se estivesse criando uma ferida que não melhora, associada com coceira. Esse tipo de lesão, muitas vezes, é um câncer de mama diferente, que a gente chama de Paget, que acomete o mamilo. Então, se é algo que não está melhorando, tem essa lesão no mamilo, não melhora, ela volta, coça de novo, e vai progredindo, pode se tratar de um câncer de mama e não de uma lesão de pele, por exemplo, né? Outros sintomas que tem que se observar. Essa questão do autoexame de se olhar no espelho, a característica da pele. Se a pele está com um aspecto de casca de laranja, uma pele mais inchada, que fica, né, com o edema mais endurecida e com os furinhos do pelo mesmo mais proeminentes, tem que ser avaliado também. Então, esse aspecto em casca de laranja, se aparecer na mama, tem que ser visto. Fora o que a gente havia comentado ali das retrações, né, que é uma covinha assim que se forma na pele da mama. O biquinho do seio, se ele entra como se tivesse algo lá dentro querendo puxar ele, né, e a paciente não consegue colocar esse biquinho para fora,
ele fica sempre retraído, também é um sinal de alerta. Infelizmente, assim, no câncer de mama, em geral, ele não está associado, por exemplo, com perda de peso, né, que é comum em outros tipos de câncer, ou com alguma dor mais específica, não costuma ser associado com dor. Então, alterações que a gente fala que são sistêmicas, que podem aparecer no corpo inteiro, normalmente elas só ocorrem quando o câncer está mais avançado, está acometendo outros órgãos, né? Quando ele sai da mama. Então, quando ele sai da mama, sim, pode ter alguma dor óssea, né? Em algum lugar do esqueleto bem localizada. Se tem acometimento pulmonar, pode cursar com tosse. Aí a gente sai um pouquinho da região só da mama para se tratar os outros órgãos que poderiam ser acometidos pelo câncer. Não sei se eu consegui responder bem essa questão dos sintomas. Não, com certeza. Foi bem esclarecedor, principalmente essa parte de quando, né, a doença já está no estágio avançado, né? Que isso é um sinal de alerta muito grande, né? Que sai da mama e vai para outros locais do corpo, né? Isso é um sinal de alerta bem importante, até para as pacientes que estão em segmento da doença, né? Toda paciente que já tratou o seu câncer, que resolveu a doença, que está ali curada, ela deve permanecer em acompanhamento, né? E esse acompanhamento após a doença, ele é para a vida inteira. Então tem que estar alerta, não só na mama, né? A paciente vai continuar fazendo autoexame, os exames periódicos de rotina, as revisões com o médico mastologista, com o médico oncologista, mas ela tem que estar sempre alerta para algum outro sintoma que possa não ser relacionado à mama, que ela esteja percebendo como diferente no seu dia a dia, para chamar a atenção que essa doença, infelizmente, ela pode se espalhar, né? E o câncer, ele tenta fazer isso, né? Ele tenta ir para outros locais do corpo. Então, por isso que o tratamento foi evoluindo tanto para se reduzir essa chance de ter as metástases, que é quando a doença se espalha. Então, hoje em dia, a quimioterapia nos últimos anos avançou bastante. Toda vez que a gente faz um diagnóstico de câncer de mama, né, como é que ele é feito? A paciente teve aquele exame alterado ou percebeu um nódulo no exame físico, passou pela consulta médica. Normalmente o diagnóstico ele é dado através de uma biópsia, né? E a biópsia é um exame que é feito com uma agulha de um calibre mais espesso, né, mais grossa, que chega no nódulo e retira alguns fragmentos desse nódulo. Então saem pedacinhos do nódulo que vão para a análise, que é o que a gente chama de exame anatomopatológico. Então, pegando esse exame, a gente vai ter o resultado se é ou não um câncer de mama, e a partir desse exame se sabe qual o tipo de câncer de mama. E através dessa coleta desse material, é feito um outro exame que é muito importante, que as pacientes que estão tratando, né, estão acostumadas com esse nome, que é o exame de imunohistoquímica, que vai nos dar o subtipo molecular do câncer de mama. Então, através dessa imunohistoquímica, nos últimos anos, o tratamento avançou muito. Então, o câncer de uma paciente não é igual ao de outra, né? O câncer que uma pessoa está tratando não vai ser igual ao tratamento que a vizinha dela fez. Então, hoje em dia está muito individualizado, e isso possibilitou um aumento das taxas de cura, né, da chance de sobrevida. Isso foi evoluindo bastante. Então, é muito importante conhecer com que tipo de câncer de mama que a gente está lidando. Não são todos iguais. Tem subtipos diferentes dentro da mesma doença e que evoluem de maneira diferente também. É, muito interessante mesmo, todas essas informações que nós todas deveríamos conhecer muito bem, né? Porque é a nossa saúde. Bom, doutora, e a senhora estava falando agora sobre a questão do índice de cura, né? E como a gente está justamente tratando, né, do Outubro Rosa, que incentiva essa prevenção, essa
esse acompanhamento, né, o mais cedo possível, a senhora teria como nos dizer um índice de êxito, né, nesses casos em que a mulher tem esse diagnóstico precoce? Sim, então as chances de cura, elas dependem bastante do estadiamento da doença, ou seja, o quanto antes ela é descoberta, né? Então, a doença inicial tem um estadiamento mais precoce, né? Então, qual que é o grande papel do rastreamento? É fazer a prevenção secundária, que é descobrir a doença no início, antes de ter sintomas. Então, a mamografia, a grande importância dela, descobrir nódulos bem pequenos, muitas vezes menores de 1 centímetro, e as microcalcificações, que são outro jeito do câncer se manifestar na mama. Essas microcalcificações, quando elas surgem e quando são de uma característica suspeita para malignidade, elas podem estar associadas a um tipo de câncer que se chama carcinoma in situ, que é um câncer que não invade, ou seja, ele não vai dar metástase, não vai dar uma doença que se espalhe pelo corpo. Quando a gente consegue pegar o câncer de mama nesse estadio bem inicial, que é o in situ, a chance de cura é extremamente alta, ela é em torno de 99%. Né? Então, praticamente chegou com essa alteração, o tratamento é feito com cirurgia para remoção dessa área com as calcificações e muitas vezes associado à radioterapia para prevenir que esse câncer retorne naquela mama que já foi tratada. Agora, passando para o câncer invasor, o que define também as chances de cura, o estadiamento, que é quanto antes descoberto, quanto menor o tamanho daquele nódulo, maiores são as chances de cura. Então, o que a gente vai avaliar? O tamanho do nódulo, a avaliação da imunistoquímica, que era esse exame que eu estava comentando, né, do perfil molecular, a avaliação do grau, então dentro dos exames que já são feitos se avalia esse grau histológico, que define também o prognóstico. Então, o prognóstico é o que a gente chama de a chance de cura, né? Se um prognóstico mais favorável, menos favorável, varia com essas taxas de cura. Também se avalia sempre a região da axila, que são os gânglios, né, os linfonodos que a gente tem na axila. O primeiro lugar que o câncer tenta ir, quando ele sai da mama, né, ele tenta buscar um outro caminho, é ir para esses gânglios que estão embaixo da axila. Então, se faz a pesquisa do gânglio, que é chamada de linfonodo sentinela, tendo doença, tendo câncer ou não, muda essa classificação, né, de estar mais ou menos avançado, mas aquele câncer que é descoberto em um estágio inicial, um tumor pequeno, sem acometimento da axila, as chances de cura são altas, chegando aí a 95%, né? Então é um número muito bom, que dá uma qualidade de vida, né? Uma esperança para quem diagnostica um câncer, de que ela não vai morrer daquela doença, que, né, que o câncer de mama não é uma sentença de morte, né? Que tem tratamento, os tratamentos evoluíram bastante. Hoje em dia, até mesmo paciente que está com lesão metastática, que está com lesão em outros órgãos, tem inúmeros protocolos de quimioterapia para conseguir conter essa progressão de doença, né? E a paciente ter uma vida com qualidade, com mais tempo de sobrevida, mesmo estando com a doença já disseminada em outros órgãos. Então, isso vem avançando muito, né? Tomara que avance ainda mais, mas claro que para falar de prevenção, a gente sempre fala na mamografia, não tem dúvida quanto a esse exame, apesar de receber assim bastante reclamação do exame, né? Acho que todas vocês aqui são bem novinhas, não fizeram nunca uma mamografia na vida, mas é um exame que acaba tendo que apertar a mama, né? Então realmente assim a mama fica numa chapa, né, para poder fazer o filme de raio-x, que é a mamografia. E para ser um exame bom, de boa qualidade,
aquelas 2 placas do exame têm que descer e achatar bastante a mama. Então, ela tem que ter uma compressão do tecido mamário para ter um exame de qualidade para poder ver se tem alguma alteração. Então, é um exame que pode ser desconfortável. A grande maioria das mulheres não reclama, né? Não tem esse desconforto tão grande, mas tem uma parcela que sim, que se incomoda com a realização do exame, que acha desconfortável, mas é o melhor exame até hoje em dia, apesar de toda a evolução tecnológica, para fazer o rastreamento do câncer de mama e para ter uma redução na mortalidade, né? Que é isso que a gente busca. Com essa prevenção secundária, se é para desenvolver a doença, que a gente consiga tratá-la e curá-la, né? Então, o câncer tem cura através da realização dos exames e, claro, com a prevenção primária. O que seria a prevenção primária? Que também é super importante de falar nesse mês. A prevenção primária, então, é uma grande conscientização de hábitos de vida, né? Então, alimentação, consumir menos produtos industrializados, quanto mais o produto for in natura, né, menos processado, é melhor. Tem associado com uma diminuição da incidência de câncer de mama. Isso tudo leva a uma melhora de qualidade de vida em geral, né? A alimentação saudável vai prevenir diabetes, pressão alta, infarto, AVC, a dislipidemia, né, que é a alteração de colesterol. Então, isso tudo é implicado também com a redução do câncer de mama. Alcoolismo, né, bebida alcoólica, aumenta o risco para câncer de mama, principalmente se ocorrem grandes consumos de álcool em períodos concentrados. É diferente de quem consome pequenas doses todos os dias ou várias vezes na semana, para aquela pessoa que abusa da bebida, né, e acaba realmente tendo um porre, assim, de tanto álcool que foi consumido. Isso é ruim para a saúde e é ruim para a saúde da mama também. O tabagismo também influencia nos casos de câncer de mama, né, associado com uma maior incidência. Então, tabagismo a gente já sabe há muitos anos, né, com a relação importante com o câncer de pulmão, mas também faz mal para a mama. Então, a prática de atividade física é um outro fator de prevenção. E também, tudo isso junto, em conjunto, que é algo que toda mulher pode fazer, né? Enfim, toda a população, os homens também, tudo isso em conjunto chega a dar uma redução de em torno de 27% a 30% de incidência de câncer de mama. Então, é super importante, né? É algo que está ao nosso alcance, né? Tem fatores de risco que a gente não consegue prevenir, né? Para a mulher, qual que é o principal fator de risco? Ser mulher, não tem como, né? É o principal fator de risco. E acima de 40 anos. Então, acima dos 40 anos, acima dos 50 anos, principalmente, cada ano que passa, um risco acaba sendo um pouco maior para vir a desenvolver a doença. Tanto é que a gente fala que, estatisticamente, 1 a cada 8 mulheres vão desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, né? Então, esse número, falado assim, ele impressiona, parece que é muita gente, né? Mas é um número, 1 a cada 8, se todas as mulheres vivessem até os 90 anos. Então, 1 a cada 8 iria desenvolver a doença. Então, para ver se a gente colocar numa sala, às vezes, 50 mulheres, imagina quantas que vão ter, né, essa doença. Então, é prevalente, sim. Então, ser mulher, os anos que vão passando, se a gente não consegue mudar, né, é um fator de risco importante. O histórico na família, também não conseguimos alterar esse histórico, né, quando tem muitos casos de câncer na família, câncer de pâncreas, de próstata, ovário, endométrio, tem outros tipos que se correlacionam, isso a gente não consegue alterar. Então, o histórico familiar, um grande fator de risco também, mas a grande maioria dos casos de câncer, 80% a 90% deles, não tem nenhuma relação com
a origem genética, né, com essa origem familiar, essa genética que passa de sangue para sangue na família. Então, a grande maioria deles, 80% a 90%, ocorrem por questões externas, multifatoriais. Então, tudo isso que a gente estava comentando aqui do estilo de vida saudável influencia. Mulheres que menstruaram muito cedo, né, que tiveram a primeira menstruação abaixo de 10 anos, é um fator de risco. As mulheres que tiveram filhos acima dos 30 anos, tiveram um filho mais tarde, é um fator de risco. As que não amamentaram, né, assim como as que amamentaram, têm um fator de proteção. Então, são múltiplos fatores envolvidos. E, às vezes, mesmo fazendo todos os cuidados que se sabe que previnem, pode acontecer de desenvolver a doença, né? Então, por isso a importância dos exames periódicos. Eu vi aqui que entrou uma pergunta. Vamos ver aqui. Sim. Da Naira Mene. Uma pergunta sobre mulheres acima de 60 anos e a periodicidade de fazer o exame. Ela perguntou se deve ser anual ou a cada 2 anos. Então, essa pergunta é bem importante, porque o que acontece? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o rastreamento, o exame, a mamografia, para todas as mulheres acima dos 40 anos, uma vez por ano. Tá? Não tem uma idade certa para terminar o exame. A gente fala que deve-se continuar fazendo o exame de mamografia para aquelas mulheres que estão bem de saúde. Então, por exemplo, ela está com 60 anos, bem de saúde, vai continuar fazendo o exame. Chegou aos 70, 80 anos, não tem grandes problemas de saúde, pode continuar fazendo. Agora começa a ter mais idade, ficar mais debilitada, bom, a mamografia deixa de ser uma prioridade. Então, acaba tendo que cuidar mais, enfim, do coração, diabetes, outros problemas de vida que vão surgindo. Tá? Então, não tem uma idade fixa para terminar de fazer o acompanhamento. Então, essa dúvida dela surge porque no Ministério da Saúde, né, a recomendação atual do INCA e do Ministério da Saúde é que a mamografia seja feita acima dos 50 anos e a cada 2 anos, terminando aos 69 anos. Então, é bem diferente, né, do que a Sociedade Brasileira recomenda. Então, a gente está num momento dessa divergência, tá? Então, existe realmente essa diferença de uma recomendação para outra. O que acaba ocorrendo é que tem que individualizar cada caso, né? Agora, se é uma paciente que a gente avalia o exame dela, vê que aquela mama é uma mama com bastante lipossubstituição, que a gente fala, que tem mais gordura, não tem tanto tecido mamário, está com 60 anos, não faz, por exemplo, a reposição hormonal, não tem história familiar, teve filhos, amamentou, tem um fator de risco pequeno, dá para se discutir individualmente de fazer a cada 2 anos. Tá? Mas a recomendação em geral, que é a que eu sigo como mastologista, é a da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é acima dos 40 anos, uma vez por ano. Vocês, Parece que tem outra pergunta, doutora. Perguntinha, né? É. Então, a Lisiane Doller, que está perguntando se a obesidade seria um fator de risco. Sim, acho que eu acabei não falando ali da obesidade nos fatores de risco, mas é também um fator de risco. Então, a obesidade como fator de risco, quando é que ela é pior? Né? Quando é que ela é mais preocupante? Para as mulheres que já entraram na menopausa e acabam ganhando peso depois da menopausa, entrando na obesidade depois da menopausa, é um fator de risco, tá? Agora, para aquela mulher que era gordinha na infância, adolescência, parece não ser um fator de risco, tá? Esses últimos estudos relataram isso, que a obesidade na infância e adolescência não seria um fator de risco para câncer de mama, mas na pós-menopausa, sim. Então, ganhar peso após a menopausa é um fator de risco. Então, por isso é importante manter um hábito de vida saudável durante todos os períodos de vida da mulher, né?
E outra questão para chamar a atenção da obesidade, para as pacientes que já fizeram o tratamento, que já tiveram um câncer de mama, ganhar peso após o tratamento aumenta o risco de recidiva da doença, né? Aumenta o risco da doença voltar. Então, mesmo já tendo tido, tem que continuar se cuidando, porque ganhar peso após também vai aumentar a chance da doença voltar. Então, a gente cada vez mais está vendo que são vários fatores que influenciam, né, de uma forma geral, para o câncer de mama, assim como contribuem para outras questões de saúde. Né? Evitar a obesidade se evita também muitas outras doenças, né? A própria diabetes, né? A obesidade é um fator de risco. Então, tudo isso controlando, se tem uma qualidade de vida melhor, em geral, e uma redução aí também do câncer de mama. Bom, acho que o próximo questionamento passa a palavra para a Camila. Doutora Vivian, agradeço os esclarecimentos. Eu noto que, principalmente na minha idade, começam as dúvidas. E quando que eu vou começar os exames? E as maneiras que eu devo prevenir? E as dúvidas que a gente tem estão sendo bem esclarecidas pela senhora. Mais uma vez, muito obrigada. Mas uma dúvida que eu tenho também é em relação às mulheres que possuem prótese de silicone. Isso teria algum efeito? Causaria mais chances, propensão dessas mulheres desenvolver o câncer? Então, com relação à prótese, é o procedimento estético, assim, acho que mais realizado no mundo, né? São mulheres hoje em dia que têm prótese de mama. Então, com o câncer de mama, propriamente dito, não tem relação. Tá? Chega muitas vezes uma dúvida frequente no consultório, se vai ter mais risco para câncer de mama, que é essa a tua pergunta. Para câncer de mama em si, não. Tá? Se vai dificultar na realização dos exames. Então, para a mulher que tem prótese, o exame de mama é um pouco diferente, né? A mamografia ela tem que ser feita com a compressão da mama, que é o que eu havia falado antes, mas também deve ser realizada uma manobra que puxa o tecido mamário para frente da mama, da prótese, né? Traz aquele tecido mamário para frente para poder comprimir a mama e fazer o exame. Então, às vezes, se essa manobra não é bem realizada, se a gente não consegue trazer todo o tecido mamário para frente da prótese e não pega no filme, né, da mamografia, toda a área da glândula, poderia atrapalhar no momento da realização do exame. Tá? Mas também, como se associa geralmente a ecografia junto, na ecografia de mama já não atrapalha a prótese. Então, não existe uma relação comprovada que interfira no diagnóstico. Só tem que ser realmente quem tem a prótese ter esse cuidado na realização para ficar com um exame bem feito. Mas existe sim um tipo de câncer que ocorre por causa das próteses de mama. Eu acho que isso começou a ser bastante falado por volta de 2018, se eu não me engano. Tá? Então, existe um linfoma, que é um câncer, que acontece por causa da prótese. Então, ele acontece na mama e por causa da prótese, mas ele não é um câncer de mama. Então, esse linfoma, a gente chama de linfoma anaplásico de grandes células, ele ocorre na cápsula da prótese mamária. Toda vez que se coloca a prótese, o organismo reage e forma essa cápsula. Então, ele pode ocorrer ali. Quando diagnosticado, tem altas chances de cura, tá? E é um câncer extremamente raro. Se fala que uma a cada 30 mil mulheres que têm prótese, podem desenvolver essa doença. Então, existe esse alerta que hoje em dia sempre tem que ser comentado em quem deseja pôr a prótese, ou até quem já tem a prótese, e serve como sinal de alerta. Alguém que já tem a prótese há vários anos e daqui a pouco aquela mama está de um volume maior que a outra, por exemplo, né? Isso é um sinal de alerta para esse linfoma relacionado à prótese. Nós temos outra pergunta também das pessoas que estão nos assistindo, é da Maria Isabel. Qual a relação entre a reposição hormonal e o câncer de mama?
Então, essa pergunta já é falada há bastante tempo, né? Teve no ano de 1994 um grande estudo que ficou muito conhecido, né, entre os médicos, que é a gente chama ele de estudo WHI, que correlacionou o uso de reposição hormonal com câncer de mama. Tá? Então, o que eles observaram? Que quando a mulher fazia uso da reposição hormonal por mais de 5 anos contínuos, se aumentava o risco de câncer, se aumenta, né, o risco para câncer de mama. Então, até hoje tem se usado a reposição hormonal. Então, que é a reposição hormonal? É um medicamento à base de hormônios, de estrogênio e progesterona, que são os hormônios que a mulher produz, para aquelas mulheres que já estão na menopausa, né, que já pararam a menstruação, para ter o alívio em alguns sintomas da menopausa, principalmente fogachos, que são os calorões. Então, essa reposição atua aliviando bastante esses sintomas, entre outros que ela pode contribuir para o alívio, né? E se usando por muito tempo, então mais de 5 anos de uso contínuo, se observou esse aumento nos casos de câncer de mama. Então, hoje em dia, a reposição hormonal pode ser feita, tem que ser avaliado também quais os sintomas que aquela mulher está apresentando, o histórico familiar de risco, se ele existe, né? Se precisa realmente se fazer a reposição hormonal e, em si, fazendo a reposição, ter o cuidado para não usar por mais de 5 anos o medicamento. Então, esse cuidado tem que ser tomado, assim como pacientes que diagnosticam um câncer de mama, elas são orientadas a parar o uso da reposição hormonal, né? E até mesmo as pacientes que usam anticoncepcional, que estão em idade reprodutiva e diagnosticam o câncer de mama, elas são orientadas a parar o uso do anticoncepcional. Porque dentro do câncer de mama, a gente tem algumas células que expressam os receptores do hormônio, né, do estrogênio e da progesterona, e esse estímulo a mais que está vindo de fora, pelas medicações, poderia influenciar numa proliferação maior dessas células. Então, toda vez que se descobre um câncer, se tira esses medicamentos hormonais. Então, anticoncepcional, reposição hormonal, os próprios DIUs com medicação, né, implante hormonal, tudo isso é suspenso nas pacientes que descobrem o câncer de mama. Então, é bem importante também sempre relatar quais as medicações que está usando, né? Às vezes a gente sabe que a mulher vai na consulta e acha que o anticoncepcional nem é medicação. Então, sempre tem que lembrar que não, anticoncepcional também é uma medicação, a reposição hormonal também é medicação. Então, tudo isso tem que ser falado para estabelecer se tem alguma relação de risco ou não. Viviane, a palavra está contigo. Doutora Vivian, o meu questionamento, eu acredito que vai concluir com tudo que a doutora acabou de falar, fala em relação à questão do Outubro Rosa. Quais os resultados práticos que podem ser identificados na campanha do Outubro Rosa em relação à prevenção do câncer de mama? Então, o Outubro Rosa é super importante para a prevenção. O que a gente vê é que nesse mês tem uma corrida, assim, para fazer a mamografia, né? Então, as clínicas de imagem aumentam a jornada de trabalho para suprir a demanda, triplica praticamente o número de exames que são realizados durante o Outubro Rosa, isso principalmente na rede privada, né? Então, a gente vê bastante esse aumento. O SUS também tenta suprir, muitas vezes aumentando também a demanda de exames disponíveis. Então, sem dúvida, assim, é um mês que, às vezes, a mulher passou 1 ano, passou 2, não fez o exame, chegou Outubro Rosa, lembra que está na hora de fazer, vai lá para fazer o seu exame. E, claro, que fazendo mais exames, mais casos vão ser diagnosticados, né? Então, a gente fala, assim, que numa média, para cada 1.000 mamografias realizadas, se diagnostica um caso de câncer de mama.
Então, imagina se esse número aumenta em 3 vezes no mês de outubro, são feitos mais diagnósticos também. Então, ao longo dos anos, a gente tem visto essa conscientização aumentando para a realização do exame, principalmente, para a questão de hábitos de vida. É sempre difícil, né, adotar essa prática no dia a dia, mas cada vez mais se percebe pessoas fazendo mais atividade física, buscando esse padrão de vida mais saudável. Então, isso é importantíssimo para as outras doenças também. E o que é importante falar, que assim, o Outubro Rosa, né, para funcionar o rastreamento de mamografia, ele tem que atingir 70% da população, né? Chegando a esse número, a gente consegue dados melhores para diagnóstico precoce e redução da mortalidade, que é o que mais se quer, né? É reduzir a mortalidade por câncer de mama. Então, apesar de ter toda essa questão do diagnóstico precoce, de aumentar a chance de cura, ainda hoje o câncer de mama é o principal câncer responsável, né, a principal causa de morte por câncer nas mulheres. Então, ele é o líder de mortalidade. Tá? Então, para isso melhorar, o rastreamento tem que ser mais abrangente. Então, tem que mais de 70% ou mais da população tem que entrar nessa rotina de realização de exames. No Brasil, como é que está isso? Na rede privada, dos convênios e particular, essa taxa chega em torno de 50%. Então, ainda é longe dos 70%, né? E na rede pública, esse número está em torno de 20%, 23% apenas da população, né? Isso em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem é um pouco melhor do que no restante do país pelo acesso. Então, na rede pública, tem muita dificuldade de acesso ao exame, né? Então, esses índices baixos. Mamógrafos, né, o aparelho de mamografia que estão mais concentrado em algumas regiões, que muitas vezes pela localidade a mulher não acaba tendo acesso ao exame. Então, a grande maioria dos casos de câncer na rede pública do país são diagnosticados pelo autoexame, pela palpação. Então, já é um diagnóstico de um tumor que está um pouco maior do que a gente gostaria, né, se fosse feito com a mamografia. E na rede privada, o diagnóstico feito pelo exame de rastreamento já é maior. 50% dos casos diagnosticados na rede privada são feitos pelo exame de rastreamento, pela mamografia. Então, isso é importante, assim, toda essa campanha é para tentar também aumentar esses índices, né, essa taxa de adesão ao exame anual. Ou agora, como está no Ministério da Saúde também, a cada 2 anos, né? Então, tem que, pelo menos, fazer o exame como forma de rastreamento para se conseguir essa melhora dos índices de mortalidade, que já está melhorando em países como Europa, Estados Unidos, e no Brasil a gente tem ainda índices bastante elevados de mortalidade por câncer de mama. Sem dúvida, acho que cada ano que passa, o Outubro Rosa deve vir mais forte para melhorar essa conscientização. Eu acho que eu vou responder mais uma perguntinha que apareceu aqui da Amália Flores. Se linfonodo axilar pode ser um risco no futuro. Então, assim, a questão do linfonodo, isso quer dizer, a gente tem linfonodos em todo o nosso corpo. Tá? O linfonodo, ou gânglio, também a gente muitas vezes se refere como gânglio. O linfonodo está presente em região da garganta, aqui em cima da região da clavícula, nas axilas, na virilha, atrás do joelho. Então, tem algumas localizações do corpo que tem mais linfonodos. Tá? Então, no câncer de mama, pela proximidade, pela drenagem da mama, o câncer tenta ir primeiro para esse linfonodo da axila. Quando a gente faz o exame de mamografia e de ecografia, é normal se visualizar os linfonodos. Não quer dizer que eles estejam doentes. Então, a gente recebe o exame ele descrevendo que tem linfonodos axilares. Isso é normal. Todo mundo vai ter linfonodos na axila. Algumas vezes podem ser vistos no exame e algumas vezes não. Bom, agora o linfonodo sentinela, que é o exame que é feito durante a pesquisa do câncer
de mama, durante a cirurgia do câncer de mama, se faz essa avaliação de vários métodos, pode ser feito com um corante ou com uma medicação que se chama tecnésio. Então, o linfonodo sentinela, ele pode ser um linfonodo só, que é o primeiro gânglio que recebe a drenagem da mama, mas também a gente pode ter mais de um linfonodo sentinela. Ele pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Então, pode ter mais do que um linfonodo sentinela. Tá? Muitas vezes não é um único gânglio que recebe essa drenagem inicial, mas tem outros ali próximo também. Então, na cirurgia se faz a retirada desse linfonodo sentinela, sendo um, dois ou três. É feita uma avaliação, que é o exame do anátomo patológico. Se esse linfonodo não tem doença de câncer, ele está livre de neoplasia. Isso não representa nenhum risco de vir a desenvolver câncer. Agora, quando ele tem o câncer na célula, no linfonodo, tem células de câncer, é um sinal de que o câncer não está mais só na mama, que ele já foi para algum outro linfonodinho, já foi para os linfonodos, já foi para a região axilar. Isso é um alerta que existe, sim, uma chance um pouco maior do que não tem um linfonodo positivo da doença poder se disseminar, né? Então, o tratamento muda. Então, essa questão de ter linfonodo comprometido ou não nos guia para o tratamento do câncer. Muitas vezes, uma paciente que não iria fazer quimioterapia vai precisar de quimioterapia porque teve um linfonodo positivo. Então, guia no tratamento para tentar melhorar justamente as taxas de cura. Eu acho que é mais ou menos isso que a Amália queria perguntar. Então, o linfonodo em si não é risco, né? Todas nós temos linfonodos na axila. Bom, então, doutora, a gente já está se encaminhando para o final da live, né? Nós estamos nos aproximando aí a quase 1 hora, né? Uma hora muito produtiva, com muitos conhecimentos adquiridos, né? Então, agora eu passo a palavra para Camila, né? Para a gente começar aí a nossa rodada de agradecimentos e conclusões. Então, doutora, mais uma vez agradeço os esclarecimentos. Tirei muitas dúvidas que eu possuía ao longo do tempo, inclusive já estava pensando até em marcar uma consulta para esclarecer certas dúvidas que eu tinha. Obrigada mais uma vez, vai ser sempre bem-vinda aqui no nosso instituto. Agradeço a presença e espero que vocês que estão acompanhando a nossa live tenham gostado. Boa noite a todos. Viviane, tuas conclusões? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Vivian por ter se disponibilizado, né, a comparecer à nossa live, agradecer aos demais colegas que estão nos assistindo. E eu acredito que eu sigo a linha da Camila, acredito que da Vitória e dos demais em casa. Todas as minhas dúvidas e até algumas outras coisas que nós, como mulheres, a gente sempre sabe da questão principalmente, né, da questão da prevenção do colo do útero. E eu acho que muito falam da questão do colo do útero, e deixam um pouquinho de lado essa questão da mamografia e do câncer de mama, por exemplo. Esse é o que eu queria falar. Que muitas das dúvidas ou muitas outras coisas, até nessa questão do autoexame, outros cuidados, até essa questão da axila, eram coisas que passam no nosso dia a dia, a gente não vê. Então, eu agradeço muito pelo comparecimento. Obrigada. Doutora, se a senhora quiser finalizar. Claro, queria agradecer muito pelo convite, também adorei participar da live com vocês. Parabenizar vocês pela iniciativa, né, do Instituto, que, pelo que eu entendi, a ideia é justamente essa de levar conhecimento, esclarecimento para a população. Acho que é muito importante, muito louvável essa iniciativa, então vocês estão de parabéns, com certeza. Agradecer também a todo mundo aí que participou, que assistiu, espero também ter conseguido
né, dar um esclarecimento, responder algumas dúvidas que a gente sabe que são muitas, né, que surgem nesse período e as dúvidas que geram toda uma angústia. Então, acho que a gente conseguiu conversar bastante, já resolver várias questões e deixar essa lembrança dessa importância do autocuidado, enfim, sempre, né, manter o conhecimento com o próprio corpo. Acho que isso é extremamente válido para todas nós, mulheres, orientar quem está por perto, né, os familiares, né, principalmente as pessoas mais velhas na família, as mães, as tias, as avós, tem que manter sempre um cuidado. Então, acho que o nosso recado conseguiu aí ser transmitido para todo mundo que acompanhou. E estou aqui à disposição também, quando precisar, vocês quiserem fazer novamente alguma live, algum evento, estou à disposição de vocês. Gostei bastante do grupo também, né? Como a gente já havia conversado antes. Acho que todo mundo está bem empenhado em levar informação de qualidade, né? Isso é importante, porque hoje em dia a gente encontra muita informação e nem sempre aquela informação está correta. Então, isso tem que ser desmistificado para levar o que é o conhecimento correto e agir da maneira mais adequada, né? Então, muito obrigada, gurias. Obrigada. Eu acho que, com certeza, doutora, a senhora conseguiu esclarecer muitas dúvidas, né? Acho que essa foi a live que mais nos enviaram questionamentos, porque realmente é um tema muito importante de ser debatido, e quando a gente teve essa ideia, a gente pensou, nossa, seria muito enriquecedor, ainda mais nesse mês, e convidar uma profissional da área, né, que hoje demonstrou para nós aqui que, sem sombra de dúvidas, domina essa área e nos explicou de uma maneira muito didática, muito simples, muito acessível, que era o nosso objetivo, né? Porque se a gente tem esse objetivo, né, de espalhar o conhecimento, tem que ser de uma forma que se aproxime, né, das pessoas. Então, muito obrigada mesmo. Também faço das palavras das gurias as minhas. Eu também falo em nome dos outros membros do Instituto que estão nos assistindo, que realmente foi uma live muito enriquecedora e que a mensagem justamente é essa, né, a questão do autocuidado em primeiro lugar, né, a importância da nossa saúde, a importância da gente ter acesso a todos esses dados, que é a importância do conhecimento, né, porque sem ele a gente não tem acesso a isso, né. Então, muito obrigada, doutora, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Viviane, muito obrigada a todos que estão assistindo, mandaram as suas perguntas. Então, a gente vai encerrando por aqui a live de hoje. A gente espera que vocês continuem nos acompanhando, né? Nós temos textos semanais, alguns vídeos que nós postamos também no nosso canal do YouTube, e a nossa live, né, mensal, toda a última quarta-feira do mês. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.